E um sítio arqueológico foi descoberto durante a execução de uma obra da CDHU no centro de Santos. As peças encontradas revelam a riqueza da sociedade santista no século XIX. Quem conta essa história pra gente é a Sara Bellini. Um sítio arqueológico com louças, vidros, utensílios domésticos e itens importados foi encontrado durante escavações no bairro Paquetá, em Santos. A descoberta aconteceu após escavações para a construção de um complexo habitacional na região. O arqueólogo Marcelo Manfrini explica como as peças foram encontradas. É um empreendimento numa área pequena e como é numa área já densamente urbanizada, já havia uma construção, já havia construções do local, a gente não podia fazer normalmente o procedimento comum, que é a gente prospectar a área, fazer algumas investigações antes do início das obras para verificar se existe um sítio arqueológico ou não. Então, no caso desse projeto em específico, a gente recomendou diretamente para o IFAM a gente começar com um monitoramento arqueológico, que é quando um arqueólogo nosso é contratado para acompanhar as obras desde o seu início, desde que começa a ter movimentação de terra, começa a ter escavação. Lá no primeiro dia de escavação para a obra, a nossa arqueóloga já começou a identificar vestígios no local. E o sítio que a gente encontrou ele é um sítio muito, muito ligado, principalmente ligado ao final do século XIX. Então, a gente encontrou muitos e muitos vestígios de peças importadas, de peças caras. No local foram encontradas 3.000 peças, algumas importadas, mostrando o consumo da elite que habitou o bairro entre 1880 e 1910. Muitas vezes, existem muitos métodos de como escava um sítio arqueológico. Principalmente quando a gente não tem uma noção exata de onde estão as concentrações de material. A gente escavou um trecho razoavelmente grande do terreno, num intervalo mais ou menos de 2 semanas que a gente fez essa escavação principal. O bairro, que viveu um processo de desvalorização imobiliária com os casarões antes ocupados pela classe alta, transformados em cortiços, agora passa por uma revitalização com a construção do residencial popular da Companhia Habitacional Coab. O historiador Sérgio Williams explica um pouco sobre a história do bairro no século XIX. O bairro do Paquetá foi o primeiro bairro a ser constituído após a ocupação da cidade colonial, o grupo colonial de 1546, que nasce onde hoje é o centro histórico. Ele se mantém dessa forma até meados do século XIX, quando o café então chega para mudar a história da cidade por conta da economia e do porto. Então essa elite cafeeira, do comercial, começa a ocupar outros espaços da cidade, mas não muito longe da cidade. Então o Paquetá é esse lado que é escolhido. Então as grandes elites, os grandes comerciantes do café começam a ocupar o Paquetá, que se torna então um bairro da classe elitizada da cidade. Com o tempo, outros bairros vão sendo ocupados, depois a Vila Nova, a Vila Macuca, a Vila Belmiro, até chegar na Orla da Praia, que a gente acha que hoje é o lado mais nobre, mas isso no século XIX não era. No século XIX, o lado mais nobre era aqui no Paquetá. A princípio, as peças recuperadas ficarão sob a guarda do Museu Municipal de Monte Moro, em São Paulo.